E o que é certo é que esse indivíduo que um dia se levantou de manhã com essa ideia conseguiu arrebentar com o mercado todo. E portanto isso é o tal efeito borboleta, não é? Alguém lá do outro lado do Atlântico que... Mas o que é que tu sentiste? Sentiste uma grande, ou seja, sentiste uma grande dependência, diremos assim, do mercado nacional, uma grande dependência do negócio em si? Ou seja, qual foi a motivação? É o próprio negócio que era demasiado limitativo, diremos assim, em termos Não, de... eu acho que a primeira coisa é que eu entendi que o mercado que era demasiado, o mercado nacional para aquilo que nós estávamos a fazer, e tendo em atenção quem estava presente no mercado como concorrência, que era um mercado demasiadamente limitativo. Sejam bem-vindos a mais um Bitalk, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, e Boas. o nosso convidado de hoje traz aqui algum docinho ao programa. É verdade. Temos hoje aqui connosco o Mabílio Albuquerque. O Mabílio podia ter sido nadador profissional, mas a vida acabou por levá-lo por mares diferentes. Hoje em dia, o Mabílio é responsável por fazer chegar o nosso conhecido pastel de nata ao mundo todo, através da marca Nata Pura. Com uma energia muito positiva, diz ser menos âncora e mais motor, por gostar de criar e evoluir depois nesse sentido. Sendo uma pessoa muito prática e dinâmica, não se considera um follower e para ele não há nada como pôr as mãos na massa e começar a trabalhar. Não é assim, Mabílio? Corretíssimo. Literalmente as mãos na massa, né? Porque a gente Corretíssimo. faz pastéis. Fazer pastéis tem que ser má. Exato. Tem que ser mesmo. Mas antes de irmos à massa, vamos à água. Vamos à Portanto, água. A tua vida toda começou à volta da água, né? Começou. Da praia, Começou. da piscina. Começou em Angola. Conta-nos um bocadinho disso. Eu fui para Angola quando tinha 6 meses, com os meus pais e, enfim, estava sempre dentro da água, no mar, na piscina, etc. E foi identificado, os meus pais acharam que eu tinha algum jeito para poder seguir esse desporto da natação. Eu comecei natação recreativa em Luanda e depois, quando viemos em 75, entrei para as escolas de Futebol Clube do Porto e fui fazendo a minha carreira, evoluindo dentro daquilo que eram as minhas potencialidades. A verdade é que tinha algum jeito para a coisa. Consegui ser campeão nacional vários anos, recordes nacionais absolutos. Não, já cá. Já cá. No Porto, portanto. No Porto. Depois tive um treinador belga, Lucien Persson, que achou que eu tinha algumas qualidades que poderiam ser aproveitadas. Alguns tiques de Phelps, digamos assim. Não diria tanto, mas tinha alguma coisa que podia ser potenciada. E fui então treinar para os Estados Unidos e estive lá 2 anos. Tive 2 anos a treinar numa academia de natação das mais importantes na altura, com vários campeões olímpicos e campeões mundiais, etc. Portanto, foi uma experiência fantástica. Fiz o equivalente ao nosso 12º ano, portanto o Senior Year. Até que chegou uma altura em que comecei a receber, quando foi o final desse ano, a meio desse ano, vários convites de empresas de universidades americanas a oferecerem uma bolsa de desporto. Sim, nos Estados Unidos eles fazem muito isso, né? Dar Muito bolsas isso, e as muito pessoas... isso. Fazem isso, fazem uma coisa que é eles chamam recruiting trips, que no fundo pagam a viagem do potencial prospect à universidade, para visitar a universidade, perceber qual é a realidade, quais são as condições, etc. Para seduzir. E a única situação que acontecia aí era que, para quem não saiba, o treino de natação é um treino muito, muito cansativo. São Muito muitas intenso. horas, muito intenso, muito individual e muito sozinho. E portanto eu na altura tinha 19 anos acabados de fazer, eu fui para os Estados Unidos com 17, fiz lá os meus 18 anos, e depois quando fui aos Jogos Olímpicos em 88 tinha 19 anos, portanto os Jogos foram em setembro e eu tinha feito 19 anos em junho. E portanto aceitar um convite de uma universidade americana era obrigar-me a estar no mínimo mais 4 anos a treinar ao mesmo nível e com a mesma atenção, e até a minha vida ia alterar-se completamente, porque na altura o que eu pretendia era seguir um curso de medicina.
que não tem nada a ver com aquilo que eu acabei por fazer hoje em dia, e portanto eu decidi na altura desistir, parar e voltar a Portugal e criar uma vida e uma realidade completamente diferente. E portanto a minha história da água... O que é que te deu a natação? A natação deu-me muita coisa importante, que eu ainda uso hoje em dia. Deu-me uma perspectiva completamente diferente sobre como trabalhar para atingir os objetivos, deu-me uma dinâmica diferente, deu-me uma forma e uma vontade de atingir os objetivos. O desporto é individual, portanto era eu e o relógio, mais nada. Isso era uma coisa fantástica sobre esse desporto, ao contrário dos desportos coletivos, é que somos nós e um relógio, ponto final, e portanto tudo tem a ver com o nosso treino, com a capacidade que nós temos ou não de desenvolver. Sim, tu no fundo nem competias com os outros, né? Olhavas era para o relógio. O relógio, quer dizer, para mim eu tinha que bater o relógio, tinha que bater o meu tempo. Se o tempo que tu querias. Exatamente. E se com isso fosse possível bater quem estivesse contra, melhor. E portanto isso no fundo preparou-me desde muito novo para a pressão. Portanto a pressão é uma coisa com que eu estou habituado a lidar desde muito novo. O desporto da competição, para quem não pratique, mas é algo que obriga a uma pressão quase constante. E, portanto, essa pressão foi uma pressão que eu tive desde muito novo e que me acompanhou até hoje. E, portanto, hoje, quando me surgem situações de elevada pressão, que se calhar para algumas pessoas é difícil de conseguirem gerir, eu não estou a dizer que sejam fáceis para mim também. Aí pegas e vais fazer uma piscina. Tem uma forma diferente, exato. Tem uma forma se calhar diferente de abordar a situação e de poder gerir a situação. Para mim é difícil, eu por exemplo, uma coisa que abomino é que chega à minha beira a dizer que há um problema. Para mim um problema é alguém que morreu e nós já não conseguimos trazê-lo para a nossa beira. Os problemas todos resolvem-se, mesmo que sejam problemas maus, mas os problemas maus nós temos que aprender a pegar nesses problemas e a transformá-los em oportunidades. E portanto eu na minha vida profissional também já tive situações menos boas, já perdi clientes, já tive queixas, etc, mas cada uma dessas situações eu fui aprendendo a gerir e a lidar com ela e a transformar essas situações no fundo em oportunidades. Portanto a minha equipa já sabe que vir com um problema tem que ser alguma coisa que não tem solução, porque de resto eu acho que tudo tem solução. Eu até ia mais longe, para mim se um problema não tem solução é porque não é um problema. Exatamente. Porque se não tem solução é uma realidade. Exatamente. Bem visto. Portanto, eu acho que a natação no fundo foi isso que me deu-me algum reconhecimento no desporto, deu-me os Jogos Olímpicos, foi uma experiência. Como é que foi essa preparação para os Jogos Olímpicos? É muito diferente treinar para os Jogos Olímpicos ou treinar para competições? Não é muito diferente. Eu quando fui aos Jogos de 88, já estamos a falar há quase 30 anos, já não é brincadeira, não é? Exato. E portanto, eu, por exemplo, eu recordo-me muitas vezes, hoje em dia tenho tenho 3 filhos, 2 maiores e um menor, e um bulldog francês, que também cuido muito bem dele. e eles muitas vezes, e eu muitas vezes lembro-me que há 30 anos não havia nada de que nós temos isto, não havia internet, não havia telemóveis, não havia nada. E portanto, eu, ao ter ido sozinho com 17 anos para um país que nunca tinha estado antes, e começar a viver uma realidade nova, eu não conseguia ter um contacto diário, quer dizer, que eu conseguia se estivesse sempre a agarrar o telefone todos os dias, não é? Mas falava com os meus pais, não sei, uma vez por semana, uma coisa assim, e portanto ia desenvolvendo todo o meu trabalho, e depois o treino era um treino absolutamente, era muito, muito duro. Eu recordo-me que levantava-me, para terem uma ideia, levantava-me às 4 da manhã, começava ia de bicicleta até ao treino, começava o treino às 5h15, saía às 7h30, 8 menos tal, ia para as aulas, saía das aulas às 3h30, 4 menos tal, começava a treinar às 4h30, acabava o treino às 6h30, 7, chegava a casa, comia, deitava-me e acordava às 4 da manhã no dia seguinte. E portanto isto obriga a uma disciplina que é uma disciplina que depois fica connosco. É muito raro, muito, muito raro chegar atrasado, por exemplo, a qualquer reunião, nem que esteja na China, ou esteja no Japão, ou esteja lá onde estiver. Eu tenho que fazer tudo para chegar a horas, porque é uma coisa que me incomoda se chegar atrasado. Interessante. E tu quando foste para os Estados Unidos, portanto, com 17 anos, né? Sim.
tu foste porque depois voltaste, foste com a intenção, o que tu querias? Querias fazer natação Não, eu ou querias queria uma bolsa? queria fazer natação e queria ir aos Jogos. Ok? Não estava preocupado se ia ser campeão olímpico, até porque se estivesse preocupado com uma situação dessas, seguramente não tinha desistido com 19 Certo. acabados de fazer e tinha continuado o percurso, porque ainda tinha seguramente muita coisa para fazer. O que eu acho é que naqueles 18 anos, embora tenha tido coisas muito boas e positivas, também perdi muita coisa naquele período, não é? Porque é um período da juventude que é importante e, portanto, aquilo que eu perdi de uma forma, acabei por ganhar de outra. Não sei se é melhor, se é pior, mas também não me queixo por causa disso. Mas o que é que mudou na tua cabeça? Portanto, tu chegaste aos Estados Unidos para ir treinar e depois decidiste voltar. Foi. O que é que mudou? O que mudou foi essencialmente aquilo que eu expliquei no início. Eu estava muito cansado do treino, eu tirava muitas horas e eu queria fazer outras coisas. Disseste, isto não é vida para mim. Achei que Não era a tua opção de vida. Não era a minha opção de vida. E não ponderaste, por exemplo, porque nos Estados Unidos há bocado estávamos a falar, eles pagam o curso enquanto tu estiveres a treinar e a competir, né? Claro. Não ponderaste fazer esse caminho, portanto aproveitar para tirar um curso. Não, eu poderia ponderar se não me obrigassem a fazer tempos que são tempos praticamente idênticos aos Ias mínimos ficar olímpicos 4 aqui em anos. Portugal. Portanto, durante 4 anos eu tinha Acordar às que 4 da treinar- manhã. Sim, a treinar a altíssimo nível. E portanto eu acho que isso depende de cada um de nós. Eu acho que fundamentalmente importante é nós sentirmos bem connosco e com aquilo que queremos fazer e termos uma perspectiva de vida que de alguma forma nos satisfaça e que nos deixe contentes. Claro. Mas diz-me uma coisa, tu na altura sabias o que não querias ou já sabias o que é que querias? Não, eu já sabia o que é que queria. E o que é que tu Eu querias? sempre tive não sei porquê, mas sempre tive uma veia de criar, principalmente nesta área de negócios, etc. Tanto é que Tinhas vontade? tinha não é? vontade. Eu vim para Portugal, tirei o curso depois em Portugal, curso de Ciências Empresariais com especialização em Marketing no ISLA. E foi um curso que, aliás, eu gostei muito de tirar, devo dizer, porque era um curso extremamente prático. Na altura, o diretor do curso, estou a falar no Porto, era o Pedro Arroja, que era um indivíduo que tinha um pensamento bastante à frente. Enfim, tinha algumas ideias assim um bocado out of the box e se calhar um pouco fora de equilíbrio, mas de uma maneira geral estava muito à frente. Foi ele que delineou o curso. Também era um indivíduo que tinha estado, se não me engano, nos Estados Unidos, portanto o que ele delineou para o curso tinha muito a ver quase com o formato de um MBA, por exemplo. E portanto eu gostei muito de tirar o curso e depois foi a vida normal. Depois quis casar, tinha que encontrar um emprego. Foste para a BMW, não é? Fui para a BMW, foi logo o meu primeiro emprego. Na altura a Baviera era a importadora da BMW em Portugal e estava sediada lá No em Porto. cima, no Porto. Eu fui trabalhar para o departamento de marketing e tive boa gente a trabalhar comigo no departamento de marketing, que ainda hoje são referências, e no fundo o que eu fazia era o apoio de marketing a todos os concessionários da rede BMW em Portugal, que na altura eram 26 ou assim uma coisa. E portanto eu fazia um apoio, digamos assim, às necessidades que eles iam tendo e fiquei também responsável por todas as atividades de sponsoring da BMW em Portugal, que na altura, agora acho que acabaram, mas na altura havia a BMW Tennis Cup, a Golf Cup, a Diplomatic Cup, etc. E portanto eu tinha 40 e tais fins de semana ocupados por ano com torneios de golfe e de ténis em que ia representar a BMW, certificar-me que os automóveis estavam expostos em condições, com as bandeirinhas e com as matrículas e com isto e com aquilo outro. Depois desenvolvi até um torneio específico que era o Diplomatic Cup, que era no fundo um torneio de golfe só para diplomatas, em que eu fazia uma introdução sobre a BMW, um agradecimento e tal, e depois os diplomatas iam todos jogar golfe e no fim tinham um almoço, enfim. São ações de sponsoring, de marca, de branding e portanto eu segui isso. Quanto tempo é que tiveste? Estive lá cerca de, não quero mentir, mas para aí 2 anos e meio, 3 anos. Depois ficaste farto dessa vida, não é? Depois saí lá e fui para a Carrefour. E na altura Carrefour, que agora já não está em Portugal, tive uma experiência muito interessante lá. Eu estava responsável pela área de galerias comerciais.
portanto tudo o que é exterior ao hipermercado, aquelas lojas todas que estão nos corredores antes, e portanto havia aqui em Telheiras, em Gaia, depois eu fiz a abertura de Aveiro, fiz a abertura de Braga, e tive know-how, ganhei know-how com isso, etc. E até que chegou uma altura em que eu achei que era a altura de saltar fora e de criar o meu próprio caminho. E, portanto, desde aí, eu teria 28, 27, 28 anos, que tudo aquilo que eu tenho feito tem sido feito por mim próprio, com o desenvolvimento do meu próprio trabalho. Portanto, não tenho trabalhado para terceiros desde então. Tudo o que desenvolvi, entretanto, tem a ver com projetos que eu fui pensando. Mas quando saíste do Carrefour, disseste, a partir de agora vai ser tudo... Não disse a partir de agora vai ser tudo, porque nós não sabemos exatamente o que é que vai ser, que nos vai acontecer no futuro, mas criei uma sociedade com um sócio, que era a Global Shopping, que hoje em dia ainda existe, embora com um nome diferente, e que o que nós fazíamos, ele na altura, eu estava responsável pelas galerias do Carrefour na Zona Norte, e o Jorge Vilarinho, que é o nome dele, na Zona Sul, Telheiras, Louros, etc. E, portanto, chegamos a uma altura em que achamos que valia a pena juntar os trapos, entre aspas, e montar uma sociedade que pudesse prestar o mesmo tipo de serviços ao mercado. E então criamos a Global Shopping e começamos a identificar várias oportunidades de negócio e a conseguir angariá-las, porque o know-how que adquirimos no Carrefour foi um know-how muito, muito importante e muito interessante, porque a nossa responsabilidade era muito, muito vasta. Portanto, íamos falar com os lojistas, depois era receber as rendas, era a gestão dos orçamentos, que eram orçamentos já com algum significado, a parte toda de comunicação das galerias comerciais, a parte toda de contabilidade. É quase um negócio de condomínios, mas alargado. Alargado, exatamente. Condomínio de lojas. Exatamente. E, portanto, nós ganhamos um know-how muito significativo e interessante com isso, criamos a sociedade e começamos a trabalhar. A partir daí começamos a arranjar clientes, começamos a gerir ativos, começamos inclusive a trabalhar para alguns fundos de investimento estrangeiros que estavam a adquirir espaços cá em Portugal, até que chegou uma altura em que começamos a chamar a atenção de alguns tubarões, tivemos propostas de aquisição de pelo menos duas das grandes multinacionais que operam cá em Portugal, que não aceitamos, e houve depois uma terceira de um grande grupo nacional a quem fizemos uma venda de X% do capital da empresa. Porque eles tinham uma intenção que efetivaram de abrir centros comerciais no Porto, Passos de Ferreira, por aí fora, Tavira, etc. E portanto nós vendemos parte do capital e começamos a trabalhar mais próximo dessa gente. E depois começou-se a dar aquela crise, 2008, 2009, etc. As coisas começaram a derrapar um pouco. Eu nessa altura ainda viajei muito, porque um dos mercados que nós identificamos como podendo ter algum interesse era o mercado da Ucrânia. Então eu tive alguns 4 ou 5 anos em que viajava pelo menos uma semana por mês, passava na Ucrânia. Portanto, mas chegaste a ter lá algum negócio? Cheguei a ter uma sociedade, G5 Development, até que e o potencial que existia no mercado nessa altura pré-crise era muito interessante, porque havia muita gente com muito dinheiro a olhar para o mercado e com capacidade de investimento, e depois pronto, o que aconteceu entretanto foi que começou tudo a desmoronar um pouco por todo o lado, por causa da crise que existiu ou começou a existir a partir dessa altura, e aqui em Portugal sentiu-se como em todo o lado. E quando essa altura chegou, nós balançamos bastante, a Global Shopping balançou bastante, e isso é que me fez pensar sobre como é que se poderia criar algo ou pensar em algo que estivesse não totalmente seguro, porque nós não sabemos... Mais imune, não é? Mas mais imune a uma situação que pudesse acontecer, a um efeito borboleta que pudesse acontecer noutro sítio qualquer. No fundo, a crise de 2008 começa com alguém que se levanta um dia de manhã e diz: vou criar aqui um produto financeiro
que dentro não vai ter nada que valha o que é que seja. Os meus amigos aqui das ratings vão-me dar aqui 3 estrelas e tal, eu vou vender isto como se fosse uma coisa em grande. E o que é certo é que esse indivíduo que um dia se levantou de manhã com essa ideia conseguiu arrebentar com o mercado todo. E portanto isso é o tal efeito borboleta, não é? Alguém lá do outro lado do Atlântico que... Mas o que é que tu sentiste? Sentiste uma grande... ou seja, sentiste uma grande dependência, diremos assim, do mercado nacional, uma grande dependência do negócio em si, ou seja, qual foi a motivação? É o próprio negócio que era demasiado limitativo, diremos assim, em termos Não, eu acho que a primeira coisa é que eu entendi que o mercado que era demasiado, o mercado nacional para aquilo que nós estávamos a fazer, e tendo em atenção quem estava presente no mercado como concorrência, que era um mercado demasiadamente limitativo, ok? Que não era nada que eu já não tivesse chegado a essa conclusão há algum tempo, mas a forma como as coisas estavam a decorrer não me estavam a levantar grandes problemas relativamente a isso. E portanto, eu acho que quando... Tu até podes ter um cliente só e durante muito tempo não se levantar nenhum problema, não é? Claro, mas é um risco. Até ao dia. Claro, até ao dia. E é isso precisamente que eu acho que deve ser evitado, porque felizmente ou infelizmente há muitas empresas que funcionam dessa forma ou que só conseguem estar a funcionar dessa forma, mas isso é um risco absolutamente brutal. E na altura em que isto aconteceu eu já tinha 40 e tal anos, portanto não estava propriamente já numa altura de andar com grandes gingajogas a ver o que é que podia ou não acontecer e quem é que me queria no mercado, etc. E portanto aí decidi, falei com o meu sócio na altura, combinamos, deixei-lhe ficar a sociedade e parti para um caminho completamente meu. Inspiraste-nos enquanto estavas a comer um pastel de nata. Foi. O pastel de nata tem alguma história já anterior, que é, lá está, o ter estado... Mas antes disso, eu só te queria pegar um bocadinho nessa tua ideia, porque de facto é muito importante. Nós quando avaliamos em termos do risco do negócio, não é? Temos que ter em conta que há 3 vertentes que são muito importantes. Uma é o risco do produto. Certo. O outro tem a ver com o risco do mercado onde nós estamos e o risco dos clientes. Correto. Eu, a determinada altura, chegava a dizer que nós não podemos depender de um cliente, de um mercado e de um produto, não é? Uhum. Ou se queres ao contrário, de um produto, de um mercado e de um cliente. Porque, efetivamente, são 3 componentes que no fundo, fazem com que o risco se multiplique demasiado. Portanto, se nós tivermos mais do que um produto, será melhor. Correto. E sobre isso falaremos mais adiante. Também já percebi que tu tentaste ou fugiste desse problema. Se tivermos só um mercado, também estamos sujeitos, não é? Correto. Portanto, quantos mais mercados nós atuarmos, menor é o risco. E, obviamente, se nós temos mais clientes, estamos muito menos dependentes de alguém não ter dinheiro no bolso, não é? Absolutamente correto. Portanto, daí os negócios para utilizadores finais serem sempre mais interessantes sob esse ponto de vista, porque o risco é muito menor, não é? Sim, embora o correto. investimento seja muito maior. Correto. Portanto, e acho que é muito interessante tu teres-te apercebido, de facto, com base num cataclisma que aconteceu, não é? Portanto, com a crise de 2008, Uhum. de que não querias estar dependente Correto. do mercado, nem de um produto. Tu tinhas um produto, tinhas um mercado, tinhas vários clientes, não é? Mas eram clientes institucionais e todos do mesmo tipo. Todos. Havendo um problema qualquer dentro desse mercado, lá se foi tudo, não é? Com pecinhas de dominó. Pronto. E tu já estás a falar na nata, e explica lá como é que surgiu. A ideia da nata? A ideia da nata. A ideia da nata veio um bocadinho daquilo que estávamos a falar anteriormente. Eu acho que começou um bocadinho quando ainda estava nos Estados Unidos. Tinhas saudades dos pastéis de nata? Não necessariamente. O que eu tive a oportunidade de me perceber foi a vontade, a capacidade e, se calhar, entre aspas, a facilidade com que eles conseguiam montar negócios sobre produtos que, à partida, as pessoas não tomavam muita atenção. Uma das coisas que me levantou, que me pôs atento, foi, por exemplo, os donuts.
Eu recordo-me que nessa altura de ter tomado conhecimento que a Dunkin' Donuts já franchisava desde 1975 um produto que historicamente nem sequer era um produto americano, é um produto que vem da Alemanha, segundo sei. E portanto isso vinha comigo já. E estão em todo lado. Estão em todo lado. Se não é a maior rede do mundo de franchising, anda lá. São milhares. E portanto isso ficou comigo na altura. E depois eu fui lendo algumas coisas, aqueles artigos que se apanha assim de repente num cantinho do jornal e não sei o quê. Eu recordo-me de uma vez ter lido que havia um pasteleiro em Nova Iorque que o que estava a acontecer com a alta sociedade americana era que, como sobremesa, esse pasteleiro fornecia pastéis de nata feitos por ele e não sei o quê e tal. E são pequenos recortes que vão ficando connosco. Quando surgiu a ideia, quando eu comecei a pensar efetivamente sobre o que é que podia montar, o que é que podia fazer de novo, eu queria que fosse primeiro um produto que tivesse uma aceitação muito acima do normal, queria que fosse um produto que tivesse qualidade, queria que fosse um produto que dentro do possível houvesse um controle um controle sobre a capacidade de produção e sobre a qualidade, as especificações de produção cá em Portugal. E portanto havia várias coisas. Nós temos dos melhores produtos que há no mundo: vinhos, queijos, enfim, azeites, mas temos um problema que é um déficit muito grande, infelizmente, de comunicação, né? De imagem nos mercados externos. Criação de marca. De criação de marca. Nós, quando chegamos a uma feira, nós fazemos neste momento as principais, ou fazíamos, agora não sei, as principais feiras internacionais do setor. Japão, Holanda, França, Alemanha, todo lado. Olhar para o stand de um país como a Espanha, por exemplo, e olhar para o stand de um país como Portugal, é absolutamente abismal, porque em termos de dimensão e de oferta é uma coisa perfeitamente que não tem sequer explicação. Nós a única coisa, nós temos uma grande bomba, um grande produto no de Portugal, que é o pastel de nata, que nós conseguimos com isso resolver muitos problemas, nós particularmente. Mas eu acho que relativamente a outros produtos é difícil e portanto eu achei que por exemplo, vinhos, chouriços, queijos, nós temos do melhor que há. Mas aí estás já a puxar a brasa à tua sardinha, porque antes disso o pastel de nata era como o vinho e como o resto, não é? Não era um produto, lá fora não era um produto muito conhecido. Não sei, quer dizer, não era um produto apetecido porque não era um produto também devidamente conhecido. Aquilo que eu levantei em termos de informação foi que a maior parte do trabalho que era feito com o pastel de nata era feito para os portugueses que estavam no exterior e, portanto, que conheciam o produto, e havia há umas empresas que fazem uma importação de produtos tradicionais portugueses e vendem depois naquelas comunidades. Certo. E, portanto, o que nós fizemos foi alterar um bocadinho esta cadeia de valor e olhar para o mercado não como um mercado só das comunidades portuguesas que estão no exterior, mas primeiro como um mercado global. Foi a primeira coisa que fizemos. Segundo, achamos que o produto tinha efetivamente potencial para se tornar um staple global, da mesma forma que é aqui em Portugal. Neste momento é uma commodity, o pastel de nata. Nós temos pastel de nata em todos os cantos. Da mesma forma, chegamos lá fora e em todo o lado encontramos cupcakes, muffins, croissants franceses, e a oferta é exatamente a mesma em todos os sítios. Qualquer coffee shop que nós entramos deste mundo, encontramos sempre normalmente o mesmo tipo de oferta, que varia depois em termos de qualidade, etc. Infelizmente isso acontece com tudo, não é? E, portanto, a uniformização da oferta. Há uma uniformização da oferta. Em termos de produtos é incrível. E, portanto, nós achamos que estar a pegar num produto que tem tanta história e tradição no país de origem, que tem depois esta história muito engraçada dos mosteiros e dos monges e como é que surgiu o produto, etc. E pegar num produto com tanta história e tradição e poder introduzi-lo em mercados em que ele aparece como uma inovação, que estávamos a seguir uma tendência importante daquilo que se procura. Não tinham receio dos gostos, portanto, por exemplo, eu dou-te um exemplo. O único sítio onde eu já vi pastéis de nata, fora de Portugal, foi em Macau. E não são pastéis de nata. Não. Aquilo é tudo menos pastel de nata. Eles chamam Egg tarts. Egg tarts, exatamente.
Pá, eu a primeira vez que vi aquilo pensei, que loucura, eu Mas entrava... dizem de Portugal. Não me recordo se diz de Portugal, também está Acho que escrito em sim. chinês. Mas eu vi em todos os Alguns dizem, hotéis. outros não. Alguns dizem, outros não. Eu apanhei isso. Nos Todos os também hotéis está. aquilo, e eu pensar, na pá, pastéis de nata espetacular, até ter comido um. É. Porquê? Porque eu acho que eles já tiveram o pastel de nata original, mas os chineses em termos de doces são muito estranhos, né? Portanto, se nós formos a uma pastelaria Muito. na China e escolhemos um bolo, vamos comer aquilo e dizer, que é isto? A história que se conta relativamente a esse produto é que quando os portugueses levaram o pastel de nata para Macau e depois os chineses pegaram no produto e desenvolveram uma versão que é uma versão chinesa, que é tal egg tart. Que é non-sweet, Que é basicamente. non-sweet e não tem massa folhada, mas que é muito apreciada. E é igual a um pastel. E é muito barata. É barato. Em termos de aspecto, Em termos de muito aspecto, é parecido, super em termos de parecido. aspecto é muito parecido. E essa é a história. Mas a minha questão era um bocado essa, vocês não tinham receio que o gosto, não é? Portanto, o paladar de cada um dos países fosse um bocadinho diferente. Por exemplo, os donuts são adorados nos Estados Unidos, mas em Portugal o pessoal come donuts não assim tanto. Aliás, a Dunkin' Donuts abriu aqui em Portugal e acho que fechou, nem sequer teve seguimento. Mas claro que sim, quer dizer, mas também estamos cientes que pode haver uma necessidade de se adaptar o produto ao mercado em causa. Certo. Mas isso, eu só queria perceber qual foi o racional que vocês utilizaram, portanto, o pensamento, quer dizer, ok, isto pode acontecer, e depois pensar na alternativa, ok, se isto acontecer, o que é que nós temos de fazer? Pá, podemos adaptar o produto, nós vamos produzir, não é? Vamos para a França e eles querem aquilo com sabor a Roquefort. A gente põe com sabor a Roquefort. Certo. Foi muito nessa onda? O primeiro passo Isto é uma dica, foi... hein? Vais fazer um sabor a Roquefort. Não, mas nós temos. não temos Roquefort, mas temos Blue Cheese, Brie e Camembert. Boa. Eu também posso contar essa história que também é engraçada dos sabores. Mas o primeiro passo foi nós definirmos uma receita própria, ok? No fundo é quase, se quisermos, um trade secret, que é exatamente qual é a receita que o nosso produto tem. É quase como o segredo dos pastéis de Belém. Epá, desculpa, se vais falar dos segredos, exatamente, eu tenho essa questão. Mas não é um segredo. Qual é a questão dos pastéis de Belém? Não sei. Toda a gente faz pastéis e não... O segredo dos pastéis de Belém não faço a mínima ideia. Nós não temos um segredo, nós temos uma receita. Ok. Certo, que é o que eles terão. Que é uma coisa... Mas antes de chegarmos aí, como é possível, como é que foi possível o pastel ter-se destacado, o pastel de nata ter-se destacado dos outros conventuais, porque nós temos imensos doces conventuais, não é? Imenso e bom. Certo? Tipo pão de Deus. Epá, e só o pastel de nata é que se afirmou desta maneira, não é? É. Qual é o segredo? Porquê o pastel de nata? Eu, francamente, segredo, não sei. A única coisa que eu sei é que em todo o lado em que nós estamos com o produto, mas é em todo o lado em que nós estamos com o produto, as pessoas ficam completamente doidas com o pastel de nata. Mas se calhar também ficavam com um tentugal Se calhar ficavam e nós estamos neste momento a fazer um salto. Este processo da nata pura começou todo com o pastel de nata e neste momento já não é, a nata pura já é uma marca dentro de uma marca umbrella que é a BY Foods, ok? Portanto, o que eu quero dizer com isto é que depois de nós termos entrado e termos verificado o potencial que o produto tinha nos diversos mercados e termos aberto canais de networking, Vão às bolas de Berlim. uma coisa muito engraçada. Uma coisa muito engraçada, quer dizer, mas pelo menos curiosa, é que eu não tinha nenhum contacto nesta área, nem sabia fazer, não fazia a mínima ideia como é que se fazia um pastel de nata. E hoje sei, enfim, mas também não os faço. Arrombaste o cofre. Portanto, não conhecia ninguém na área. E as pessoas que fazem parte da minha equipa neste momento também na altura ninguém tinha nada a ver com esta área, ninguém percebia. A única coisa que eu sabia é que existia este produto que eu achava que não estava ainda trabalhado com o potencial que poderia atingir, e se calhar ainda não está, se calhar ainda há muitas mais coisas a fazer. Mas quando tu pegas nele, ele já estava a ser internacionalizado? Não, ele estava a ser colocado no estrangeiro, mas de uma forma diferente, que era alguém que no estrangeiro que ou vinha ao Portugal ou que tinha contacto com o produto através das comunidades portuguesas lá fora. Nós estamos a falar em que ano? Nós estamos a falar em 2014, 2015. Ok. Aí já havia pastéis no aeroporto e coisas assim? Já. Portanto, alguém tinha contacto com o produto, contactava, e isto continua a acontecer, contacta um produtor aqui em Portugal, esse produtor produz o pedido,
envia e ponto final. Acabou. O que é que nós fizemos foi passar a ter uma ação muito proativa neste processo. Isto é, primeiro, dar a conhecer, não serem os potenciais clientes a qualquer momento saberem ou tomarem conhecimento que o produto existe. Portanto, nós vamos junto deles e apresentamos o produto, qual é o potencial que tem, como é que o produto pode ser inovador, diferenciador na oferta, como é que ele deve ser apresentado de forma a que as vendas sejam o melhor possível. Mas como é que vocês fazem? Vocês procuram ter distribuidores locais? Nós procuramos ter parceiros para o mercado. Okay. A ideia então, nunca é... Uma espécie de distribuidores, não é? É uma espécie de distribuidores que nós chamamos de embaixadores. São pessoas que ficam completamente doidas com o produto, que têm uma boa estrutura, bons canais de distribuição, um bom networking, e que depois ficam de tal forma... Que já estão no setor, no fundo, rendidos, já fornecem pastelarias. Obrigatoriamente têm que estar no setor. Okay. E em quem nós depois trabalhamos para serem embaixadores da nossa marca, do nosso produto, e de começarem a engatar, entre aspas, o produto nos canais de distribuição. E eles produzem? Não. O produto é sempre comprado a nós, diretamente, e só o nosso produto é produto, mas já confeccionado tudo? Já confeccionado. As caixinhas? É congelado. Ah, ok, é congelado? Produto para todos os mercados é enviado congelado. Ok, portanto vocês já pensaram na receita pós-congelamento? Pós-congelamento. Nós pensamos em tudo, pensamos na receita, pensamos no conceito, pensamos que num ambiente profissional o que interessa é ter o mínimo de desperdícios possível, por exemplo, portanto o produto... Mas o que tu envias para eles é o produto congelado, a caixa desmontada, provavelmente, ou não? Ou seja... Não. Vai congelado na caixa? Vai já na caixa. Vai já congelado na caixa. Aqui nesta caixa, temos aqui já agora uma caixa? Vai, nós temos... essa caixa não, essa é uma caixa de amostras. Ok. Não é uma caixa comercial. Nós temos neste momento operações com alguns dos principais operadores de distribuição globais. Temos com a Costco, por exemplo, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Espera aí, antes disso, porque a gente aqui também está a tentar desconstruir o teu desconstruir negócio. A coisa que é para as pessoas perceberem. Correto. E aprenderem também com isso, não é? Com o que tu fizeste. Portanto, o que tu procuraste foi que o produto chegasse, em termos de concepção, não é? Fosse aquilo que o cliente vai receber na loja, onde ele vai comprá-lo, é tudo resultado do teu trabalho. Ou seja, não há intervenção de terceiros em termos de pensar a caixa ou de pensar packaging, etc. apresentação. Tu tratas tudo por forma que não haja intervenção de terceiros, não é? Tudo. Isso tem muito a ver com o facto de terem pensado que isto é para ser uma marca, né? E a marca tem que ter a marca tem que ser constante. É que nos dá diferenciação, posicionamento. Pronto, depois estou a ver ali na caixa, está a dizer para congelar a menos 18 graus, não é? Tem que manter a temperatura e, portanto, quando vão vender, obviamente tem um processo de descongelamento que tu também lhes disseste como é que tem que ser. Exatamente. Não é? Exatamente. Portanto, ou seja, quem quiser pensar num produto, seja ele qual for, não é? Tem aqui uma fórmula que é, no fundo, conceber toda a imagem do produto, a embalagem do produto, o marketing, o brand, receitas. Não é? Provavelmente tu dás instruções também aos teus embaixadores? Esses distribuidores que estão locais? Nós não damos instruções, nós trabalhamos em conjunto com eles, no sentido em que nós sabemos qual a melhor forma de vender o produto no ambiente em causa, se é num supermercado, se é numa coffee shop, o que é que seja, e o nosso parceiro tem a obrigação de conhecer o melhor possível o mercado, os parceiros e ter a logística, saber a logística e o networking. Exatamente. E os condicionalismos que possa haver, não é? Claro, sim, pode precisar de carros específicos. É uma win-win, uma relação win-win e atenção que a identificação destes parceiros não é sempre um processo 100%, quer dizer, tivemos já reveses importantes. Já andaram para trás com parceiros? Já andamos para trás com parceiros e com custos muito grandes. Mas porque eles não cumpriam aquilo que vocês... Porque eles não conseguiam. Ou porque não apostavam a sério no mercado. Porque muitas vezes eles apresentam-se de uma forma e até representam marcas com peso e etc. Mas a forma como trabalham não é a forma que está adequada àquilo que nós entendemos ser a mais adequada para ter a rentabilidade máxima do produto. E depois há um determinado número de situações que eles têm que cumprir, por exemplo... no caso das entregas a determinados operadores. Nós tivemos um caso, que foi um caso que nos ficou a pesar na consciência, que foi o nosso primeiro contacto no mercado inglês,
Nós fizemos um trabalho excelente para entrar com venda nos armazéns do Harrods. Tivemos o produto à venda do original e de frutos vermelhos, salvo erro, no Harrods à venda. A operação estava a correr bem, mas o Harrods obriga a que haja janelas de entrega muito específicas. Agora diz-me uma coisa, tu já sabias disso ou ele é que te disse que tinha que ser assim? Não, eu já sabia disto e ele também o nosso parceiro também já sabia. Mas tu tinhas contacto com o Harrods de propósito para saber condições sim, que havia para entrega? Nós fazemos os contactos diretos sempre. Ou seja, vocês falam efetivamente com o cliente final? Falamos. São vocês que angriam somos. Diremos, numa grande maioria das vezes somos. Numa grande maioria das vezes. Há exceções. Portanto, os vossos embaixadores são mais um suporte logístico? Não são, porque eles no fundo que têm a facilidade de conseguir abrir portas que nós dificilmente conseguiríamos abrir. E depois metem-vos em contacto? Exatamente. Mas identificados por ti? Exatamente. Tu dizes assim, eu quero estar nesta rede. Eu digo-lhes quais é que eu gostava de estar, isso digo. E depois, muitas vezes, a maior parte das vezes o que acontece é que quando há uma reunião com um desses potenciais operadores, eu ou alguém da nossa equipa, normalmente sou eu que trato esta parte toda de comercial, agora temos uma outra pessoa também, vamos propositadamente lá para ter a reunião, porque é muito importante haver alguém que conheça muito bem o produto e que tenha a capacidade de explicar tudo acerca do produto. O que é que ele pode ou não fazer, como é que se vai portar. Nós tivemos, por exemplo, a primeira operação com algum significado foi uma operação na Coreia do Sul, na Anuga de 2016, salvo erro, que é uma feira alimentar que ocorre em Colónia, na Alemanha. Nós estávamos lá com um stand pequenino com as natas e apareceu-nos uma empresa coreana, de um grupo muito grande coreano, e eles têm uma cadeia de cerca de 90 coffee shops em Seul, com um posicionamento elevado, high-end. O relacionamento que o CEO desse grupo tem é todo cá para cima, portanto tudo o que é torres Samsungs e Hyundais e bancos não sei quantos, não sei o quê, tem uma coffee shop da Paul Bassett. E ele ficou completamente doido com o produto. Isto era em outubro, ele em dezembro já estava aqui em Portugal, e nós em fevereiro ou março do ano a seguir já estávamos a enviar o primeiro contentor para lá. E eles tinham-nos dito que o produto que melhor vendia é um produto chamado Chu. É uma coisa que eles têm lá, que vendiam cerca de 12 por loja por dia, e que era o produto de pastelaria que mais vendiam, e que esperavam que o nosso produto chegasse a cerca de 15. Que se chegasse a 15. Esperavam que vendesse mais que o melhor produto que eles tinham. Exatamente, que chegasse a um valor de 15 por unidade por loja. E depois nós tivemos, até o produto lá chegar, porque demora 50 e tal dias, vai de barco. Nós tivemos quase Skypes diárias com a equipa de marketing deles a definir o processo todo, como é que era a comunicação, como é que se fazia, como é que devia estar, o showcase, etc, etc. E neste processo eles disseram-nos, em função do que nós estamos a fazer, nós achamos que vamos conseguir atingir 30 unidades por dia e tal. Subiram a parada. Quando abriu, fez-se um teasing com 15 dias de antecedência, não sei o quê, barulho nas redes sociais, etc. E aquilo, quando abriu, nós chegamos a vender, no fim de semana, 120 e tal unidades por dia, por loja. Portanto, estamos a falar em média, portanto, houve lojas que arrebentaram completamente. E neste momento estamos num processo já é um cliente nosso desde 2016, portanto há mais de 4 anos, em que nós fornecemos contentores de uma forma constante. Quantos pastéis de nata vão dentro de um contentor? 207 mil. 40 feet, não é? É, um Fortifit com 207 mil. 207 mil pastéis. Você quer encontrar à deriva assim no mar um contentor de pastéis de nata? Sim, porque eles às vezes perdem. Às vezes caem dos barcos. Eu estou a dar neste caso, que é um caso que nós chamamos de Oreca, de food service, que são caixas de, neste caso, 60 unidades. 60 unidades. Nunca desapareceu um contentor pelo caminho, não? Por acaso não, mas já apareceram algumas. Com os transportes acontecem coisas muito interessantes. Pois. Não, é que é verdade, os contentores perdem-se às vezes em alto mar. Por acaso nunca nos aconteceu, até agora não aconteceu.
Porque são refrigerados e vão lá em baixo, não é? Mas com os transportadores acontecem algumas histórias engraçadas. É frio. Uma vez mandamos uma palete para um cliente. E como é que tu controlas o frio? Espera, deixa só contar esta história. Mandou um palete para um... Mandamos uma palete para um cliente em Inglaterra e a palete, quando lá chegou, em cima da palete e das natas, lá uma caixa de camarões congelados. Que ele perguntou-nos se era um brinde. Nós nem sabíamos do que é que ele estava a falar. Portanto, aquilo foi qualquer coisa. Onde é que aquilo vai? Não sei. Não sabem então. Alguém ficou sem uma caixa de camarões. Alguém foi buscar o camarão e depois a sobremesa era o pastel. Epá, alguém foi buscar uma caixa de pastéis e gostou tanto que disse, epá, vou oferecer a caixa de camarão. Não, o gajo lá levava uma de camarão e disse, eu deixo esta de camarão e levo mais pastéis. Não acontecendo assim umas histórias engraçadas. Mas estavas a questionar a refrigeração? Sim, como é que tu controlas a temperatura da... Nós temos uns módulos. Há contentores que têm um registro de temperatura. E nós depois também temos uns aparelhozinhos que metemos junto com o nosso produto e que nos dá um registro da temperatura durante todo o percurso, desde que sai daqui até que chega lá. A partir do momento em que depende obviamente do processo do envio. Ou seja, se houver uma descongelação, vocês apercebem-se? Apercebemos. Mas pós ou durante? Não, durante. Mesmo se houver durante. Com esse equipamento que tu estás a dizer, porque os próprios contentores que têm... Há contentores que têm. Ok, live. Que têm. Ou seja, mandam comunicação a dizer sim. qual é a temperatura. Porque num produto congelado isso é vital. Vital, não é? Se aquilo descongela e depois congela outra vez. E está durante 50 dias descongelado, chega lá completamente fora e depois ainda por cima vai ser chega novamente queijo. congelado. Não chega lá queijo. Depois chega lá horrível. Aí o grande problema é que estás à espera 50 dias e não chega lá o produto, não é? Certo. Assim mesmo que o produto seja estragado em alto mar, não é? Claro. Tu sabes que ele já está estragado e mandas outro. Claro. Vai chegar um bocadinho mais tarde. Nós fazemos sempre um controle de qualidade sobre todos os lotes que são enviados de cada encomenda, para nos certificarmos que aquilo que vai a caminho é exatamente aquilo que é suposto ser. E se detectarmos alguma falha, alguma coisa que não esteja em condições, informamos imediatamente o cliente. Tomamos uma atitude proativa em relação a isso. Posso questionar uma coisa aqui um bocadinho diferente? Portanto, nós já estamos aqui a falar da nata pura como está agora, mas quando ela começou, portanto, quando tiveste a ideia, e como é que se processou esses primeiros meses até vocês irem para o primeiro investimento? Foi interessante. Primeiro, eu, a determinada altura, tive que perceber, depois de já ter a receita definida, eu tive uma pessoa que ainda está na nossa equipa, que foi quem ajudou a delinear a primeira receita, depois, entretanto, foi sofrendo alguns melhoramentos, mas tinha a ideia e tinha de alguma forma que a confirmar. Não pensei... Confirmar dizes com o cliente, não é? Vender nos pastéis. Confirmar no mercado, perceber que a atratividade é que o produto podia ter no mercado. Porque sempre entendi que era difícil, eu com um produto com 300 anos, que ainda ninguém tinha pegado com esta perspectiva, ir junto de um potencial investidor e transmitir-lhe esta mensagem. Achava que era difícil e depois veio-se a comprovar que efetivamente não era fácil. E, portanto, aquilo que eu fiz foi pegar em algum dinheiro próprio e ir para definir Londres como uma metrópole que podia dar-me informação. Estamos a falar em 2013, 2014, não é? Exatamente. Dar-me informação sobre, efetivamente, como é que o produto se podia portar. Identifiquei um evento que é o London Coffee Festival, que ainda hoje em dia existe, e que tem uma particularidade interessante, que é 2 dias para profissionais e 2 dias aberto ao público. Já agora, porquê Londres? Porque Londres tem uma quantidade de população muito diversa, portanto, desde asiáticos, europeus, americanos, e portanto... Ou seja, foste lá não é porque havia a feira, é porque era Londres. Porque era Londres, exatamente. Havia muita diversidade, não é? Muita diversidade. Portanto, eu queria perceber do máximo possível, do mais diverso público possível, o que é que podia Ou seja, ser. os ingleses até podiam não gostar, mas se houvesse lá uns indianos que dissessem que aquilo era espetacular. Eu dizia assim, olha, se calhar, em vez de fazer isto, tenho que pensar na Índia. Certo. E portanto peguei peguei entre aspas, mas convidei o meu filho mais velho, na altura tinha 16, aluguei lá um espaço, aluguei um forno, aluguei uma arca congeladora, fez aqui a produção dos pastéis, mandei uma carrinha entregar os pastéis lá a Londres, meti-me com o meu filho num avião, fui para lá montei o stand com as fotografias de Portugal, as fotografias a preto e branco, não sei o quê e tal.
e comecei a preparar pastéis de nata e a colocar os pastéis em cima da mesa, no mesmo processo que ainda hoje usamos. Embora de uma forma diferente, mais profissional, se quisermos, mas que ainda hoje usamos. E comecei a ver que aquilo era... O que é isto? Não sei, que as pessoas trincavam, ficavam à espera de enfornadas para meter em cima da mesa. Cada vez que metia aquilo em cima da mesa, aquilo desaparecia tudo. Porque na altura não estava a fazer um sistema como fazemos hoje em dia, em que cortamos aquilo em 6 pedaços, para tastings e tal. Saía uma nata inteira, portanto, chegavam lá, alguns até se queimavam todos com o creme. Está muito quente, Está muito quente, desculpa lá. Então, mas era vendido ou era oferecido? Os primeiros 2 dias era oferecido, os segundos 2, os últimos 2 era vendido. Depois pensaste, estou farto de oferecer isto, está tudo a levar? Não, eu estava, de certa forma, estava satisfeito, porque eu via as pessoas a trincar aquilo e percebia qual era a reação que tinha. Espera aí, tu estás a dizer que os primeiros 2 dias foi grátis porque era quando era para profissionais. Exatamente. Percebi. E eu recordo-me que, inclusive, por exemplo, do outro lado mesmo do corredor onde eu estava, tinha um stand da Starbucks, por exemplo, e eles foram lá experimentar. Iam lá buscar o café e o pastel de nata a ti. E perguntam, que produto maravilhoso, eu não sei o que e tal. E depois entraram, uns 2 dias a seguir, entraram o público em geral, e eu estava a vender aquilo a 2 libras a cada um. E vendi 600, 700 em cada dia. Pagou-te a feira? Pagou-me praticamente, não pagou toda, mas pagou uma boa parte da feira, mas mais importante que isso tudo foi eu perceber que efetivamente validou. Isso foi a tua primeira feira? Foi a primeira vez que mostraste o teu produto? Primeira vez que mostrei. Marquei tudo. Aliás, nem a empresa tinha constituído ainda. Aliás, daí vem depois uma história engraçada. Portanto, tu à maluca, daqui, mandaste fazer uma data de pastéis, marcaste uma feira, foste lá e disseste, deixa-me ver como é que o meu produto reage. Fazer tantos pastéis que antes de vir embora deitei milhares de pastéis ao lixo. Eu não tinha a mínima ideia se ia vender muitos, se ia vender poucos, não tinha ideia nenhuma, não, quer dizer, eu hoje em dia vou para uma feira e sei exatamente o que é que levo e sobra normalmente uma caixa ou 2, pode sobrar mais, mas daquela vez eu lembro que foram milhares. Eu tenho fotografias do meu filho com sacos de lixo, aqueles de 100 litros, cheios de natas, depois da feira, para ir deitar aquilo ao lixo, que nós não tínhamos que fazer às natas. Mas pronto, é o processo normal das coisas. E depois, quando estava nessa feira, de repente aparecem-me lá uns sujeitos a dizer que o produto era excelente, que era fantástico e tal, que adoravam, e que ia acontecer, essa feira foi em abril, e que em junho ia haver o que era considerado um dos mais importantes eventos de restauração em Londres, no Hotel Waldorf Hilton, em Londres, e se nós teríamos interesse em poder ir para lá com o produto para as pessoas perceberem e provarem o produto e tal. E eu disse, tudo bem, acho que sim, tenho que saber quanto é que isso custa e tal. Lá me mandaram depois, quando eu cheguei cá, por e-mail, e no meio daquela coisa toda vinha uma oportunidade de ser patrocinador do evento. Os main sponsors era a Red Bull e a United Coffee, depois havia outros co-sponsors, mas havia ainda uma vaga para main sponsor, e aquilo até não era excessivamente assim uma coisa do outro mundo. E eu disse, vou usar aqui isto, e vou usar este buraco cá aqui, e vou-me mandar para lá com isto. E assim foi. E então, fui para lá novamente, para Londres, aparece aquilo tudo top no Waldorf Hilton, um auditório todo XPTO, e aparece Red Bull, United Coffee, Nata Pura, e Nata Pura nem sequer estava registada, nem empresa havia, não havia nada, estava lá, aparecia lá o logotipo. O logotipo. E mais uma vez o produto tem uma saída imensa. Muita gente interessada no produto, mas aí nós começamos a perceber que tínhamos um problema, que era certificações internacionais de produção. E, portanto, quando se chega a um determinado nível em que se quer trabalhar com os big players, eles aí perguntam, está certificado? Claro, eles aí começam a perguntar por uma data de certificações internacionais, e por muito bom que o produto seja, se não houver essa certificação, eles nem podem vender. Ardeu, não dá para andar. E, portanto, aí nós tivemos que encontrar uma outra solução, começar a resolver esse problema das certificações, que hoje em dia, felizmente, está resolvido. E para podermos começar a pensar nestes grandes tubarões. Portanto,
processo todo começou assim. Eu depois ainda fiz várias feiras em Londres, sempre no mercado. Mas espera, mas aí já tinhas investidor ou ainda não tinhas investidor? Não, aí ainda não tinha investidor. Aí já então ainda estavas por tua conta a fazer essas feiras. Exatamente. Aí já só começava a ter, era uma prova de conceito, de produto, que havia apetência no mercado, a recolher muita informação, a conseguir perceber a que preço é que o produto conseguia vender. Então depois dessas 2 feiras e do feedback que tiveste dos teus clientes, não achaste ainda que era o momento certo para fazer investimento porque não conhecias o suficiente do mercado, é isso? Não, eu aí já comecei a achar que sim. Já comecei a achar que tinha provas suficientes para conseguir convencer alguém de que valia a pena pelo menos olhar com alguma atenção. E então comecei a fazer umas rondas, comecei a falar com investidores? A falar com investidores, a ter umas portas e tal. E pronto, falei com... Eu não falei com muitos, deve ter falado com 6, 7 talvez, no máximo. E mais ou menos em que ordem de grandeza era o dinheiro que querias levantar? Na altura era perto de €1 milhão no total. Okay. Porque o projeto previa uma parte que não se chegou a efetivar, que era uma parte de retail próprio, de lojas próprias. Okay? Portanto, neste momento tudo o que foi feito foi numa parte só de B2B, de B2B, portanto encontrar os canais são retail mas supermercados, food service, Horeca, airlines, porque a parte de airlines nós também, entretanto, a trabalhamos já de uma forma significativa com outro produto. E, portanto, havia aqui a ordem de grandeza era mais ou menos essa. Depois eu falei com 6, 7 potenciais investidores, assisti ainda a uns seminários e umas coisas assim, algumas apresentações de outras pessoas que estavam a apresentar conceitos e tal, até que surgiu uma oportunidade de fazer uma abordagem com uma proposta de projeto à Portugal Ventures, que tinha uma call que era precisamente direcionada à parte industrial, mais industrial, e nós concorremos e desenvolvemos um projeto, enviamos para lá, tivemos uma primeira reunião em que fomos selecionados, e portanto isso, ao ser selecionados, convidaram-nos para uma primeira reunião, para um primeiro pitch. No primeiro pitch havia um determinado número de pessoas que davam depois o seu parecer. Sim, os advisors. A PV chama sempre advisors. Sim. Relativamente ao projeto, com uns podemos concordar. Sentiste logo ao início que eles estavam interessados? Eu senti logo ao início que havia ali algum interesse. Até porque a PV, como está muito ligado ao Estado, acho que é um projeto interessante para a PV, até porque está a levar Portugal para fora, não é? Claro. E depois tivemos que fazer umas adaptações àquilo que tínhamos proposto, e da segunda vez fomos selecionados e começamos a trabalhar, e devo dizer que temos tido, pelo menos do ponto de vista institucional, em termos de vista... E angariaram mais ou menos esse valor, não é? E voltaste a angariar dinheiro? Não. Ok, então... Lá para cá, não. O que é que fizeram com o dinheiro depois da ronda de investimento? Qual foi o objetivo? Entretanto, o projeto foi se desenvolvendo e o projeto neste momento já começa a dar dinheiro. Não temos tido necessidades de dinheiro, felizmente. Conseguimos em 2 ou 3 anos ir duplicando a faturação todos os anos. O ano passado... Portanto, cerca de 2016, 2017, atingir o break-even. Não, break-even atingimos só o ano passado, em 2018. O ano passado já foi um ano que já estivemos acima, e agora este ano vamos ver o que é que acontece. Em função deste Black Swan que apareceu, mas também como tu já agora te criaste uma empresa que estava à prova de todos os problemas exteriores, de certeza que o Covid também não te incomodou, não é? Isso é que era doce. Não, é que o problema perseguiu, não é? O problema está sempre atrás dele. Exatamente. Isso é que era doce. Aconteceu uma coisa que nunca aconteceu. Completamente diferente. Este é o que Black Swan dos Black Swans, que apanhou todos os mercados. É impressionante como é que alguma coisa em 2 meses cria 36 milhões de desempregados no mercado como os Estados Unidos, não é? É verdade. Bom, nós aqui no Bitalk tentamos evitar falar um bocadinho de Covid, acho bem. porque as pessoas já estão fartas de ouvir falar de Covid. E em todo o lado tu vês Covid, e se queres ouvir falar de Covid, abres o LinkedIn, ou o Google, ou o Instagram, ou o que tu quiseres. Acho que sim. Então conta-nos lá, onde é que vocês estão neste momento? Quantos países? Neste momento estamos em cerca de 20 e tal mercados. Ocupamos já mercados de Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul,
Espanha, França. Qual foi a lógica que escolheram? Foi através dos embaixadores que foram aparecendo, das oportunidades? Nunca estivemos, nem eu acho que vamos estar algum dia, muito centrados em dizer eu vou para Quero ir para a Bélgica. Quero ir para ali. Sim. Não, porque as coisas não têm acontecido dessa forma. O único mercado e que efetivamente nós temos tido uma atenção muito, muito especial, muito cuidada, é o mercado americano. É um mercado muito grande, É exigente. Um mercado grande, exigente, é um mercado em que não convém dar tiros falsos e, portanto, nós tivemos, para vos dar um exemplo, a Walmart, que é a maior cadeia de supermercados ou distribuição do mundo, esteve connosco uma vez numa feira na PLMA em Amsterdã e depois de ter provado o nosso produto, fez-nos um convite, eram 2 vice-presidentes da Walmart, e fizeram-nos o convite para ir ao Centro de Desenvolvimento da Walmart em Bentonville, no Arkansas, que é lá, sei lá onde foi onde o Walmart surgiu, a primeira loja, inclusive. E nós lá fomos fazer uma apresentação e a apresentação correu muito bem. Eles têm um centro fenomenal de desenvolvimento, uma coisa absolutamente Mas é o quê? brutal. Isso é o quê? Que é uma zona toda montada com cozinhas próprias para as pessoas poderem ir, preparar o produto à frente deles, mostrar-lhes como é que o produto é, fazerem o tasting do produto, com ecrãs, monitores para fazer a apresentação ao mesmo tempo, etc. Portanto, uma coisa muito engraçada. Interessante, não conhecia. E eles demonstraram interesse, mas aquilo que estavam dispostos a pagar era uma coisa muito... Pois, eles muito são pouco conhecidos por isso. significativa. Eles são muito conhecidos. E, portanto, nós, embora pudéssemos ter eventualmente realizado a operação, achamos que não era a forma correta de estarmos a entrar num mercado como o mercado americano e não fizemos nada. E esperamos... Porquê? Porque a partir daí ias colocar um standard, não é? Para todos os outros que viessem ter com vocês já iam-se comparar com o Walmart. E, portanto, esperamos e conseguimos, por exemplo, o ano passado entrar numa cadeia também com muito significado no mercado americano, que é a Costco, onde nós tínhamos entrado em Inglaterra, uma operação muito boa, vendas excelentes, isso chamou a atenção dos compradores americanos, vieram-nos bater à porta e começamos a fornecer para a Costco americana. E, portanto, e aí com a nossa própria marca, porque no caso da Walmart nem sequer era uma coisa de private label e não sei o quê. E os 7-Elevens, não é um target interessante para vocês? É interessante, mas isso é interessante para o nosso novo produto. Okay. Que é um produto, para o nosso novo produto, isto é, para a inovação que nós desenvolvemos, a história não é bem assim. Portanto, é um pastel de nata. É um pastel de nata, que há coisa de uns anos houve uma empresa que desafiou a Universidade de Aveiro para desenvolver um produto que fosse pronto a ir ao micro-ondas. Um dos grandes problemas que a massa folhada tem é que quando se mete em micro-ondas ela não fica crocante, fica assim toda úmida, mole, etc. E, portanto, a Universidade de Aveiro, através de um dos seus departamentos, teve a capacidade de desenvolver um produto que efetivamente funciona bem em micro-ondas. Nós tivemos... Deve ser aquela coisa dos novos materiais. Isso faz muito sentido. Assusta. Tu compras os pastéis, tens no congelador, queres comer mas atenção que os ingredientes que o produto leva são ingredientes naturais, não tem nada de processados, ok? E então a Universidade de Aveiro desenvolveu, essa empresa, ou porque não quis, ou porque não teve a capacidade, ou o que é que seja, não soube desenvolver depois, em termos de mercado, o produto. Eles tentaram colocar aquilo no mercado junto de outras empresas, até que nós tomamos conhecimento disso. Repara, é incrível, não é? Nós temos falado aqui de universidades, não é? E lá está, mais uma situação inacreditável em que, por acaso, não é? Por aquilo que eu estou a ver. Nós tínhamos, isto é assim, nós tínhamos pensado sobre o processo, mas não tínhamos realizado qualquer esforço para pôr a andar. E de repente tomamos conhecimento que alguém cai-vos ao colo já a solução. Tinha pensado naquilo e tinha andado com o processo. Pelos vistos, nós fomos dos únicos que se mostraram realmente interessados naquilo, abordamos a Universidade de Aveiro. Fizemos um acordo e ficamos com a patente. E, portanto, temos nos próximos 15 anos a patente do pastel de nata de micro-ondas, que é um produto que é idêntico a esse, só que em vez de demorar 14 minutos ou 12, dependendo do forno, a regenerar, vai 40 segundos a um micro-ondas e está pronto.
Espetáculo. E, portanto, isso para quê? E este nosso pensamento, este nosso interesse 7-Eleven funciona muito à base disso. veio da experiência que nós estávamos a ter da Ásia, nomeadamente do Japão e da Coreia, em que as cadeias de conveniência têm, Aquelas que estão abertas 24 horas são sempre. astronómicas, são 15 mil lojas, 25 mil lojas, são coisas assim, e em todos os cantos há uma coisa daquelas. Eu acho que Não tem forno. aí é um tiro do caraças. Com micro-ondas disponíveis. Sim, eles têm as micro-ondas deles. Sim. E, portanto, conhecendo o mercado e pensando no que é que o produto se poderia tornar, nós adquirimos a patente neste momento é nossa, o produto está neste momento em fase final de desenvolvimento, tem levantado muito interesse, mesmo em termos de utilização normal de supermercado, é um produto que pode ter muito interesse, porque entre uma pessoa... Sim, podes vendê-lo frio, não é? Claro, podes vender congelado, chega à casa, mete no micro-ondas 40 segundos, está feito. E, por exemplo, tivemos já da Costco nos Estados Unidos, em dezembro, eu estive lá em Chicago na sede com eles, e uma das coisas que eles me disseram relativamente ao produto foi, olha, o produto está a vender bem, mas pode vender muito melhor. E sabes porquê? Porque o que está a acontecer é que as pessoas estão a comprar o teu produto como um produto de fim de semana. Isto é, quando têm meia hora para estar a preparar o café, a ler o jornal e a preparar o produto. Se tu tiveres isto com micro-ondas, as pessoas levantam-se de manhã, tomam um café, metem isto no micro-ondas, saem disparadas de casa para ir trabalhar, o produto triplica as vendas. Quando é que vais lançar o produto? Se tudo correr bem, vamos lançar ainda antes do final deste segundo trimestre. Ok. Portanto, ele está mesmo numa fase final de... Portanto, é mesmo agora quando nós estamos a publicar este episódio. Está mesmo a disparar. Está aí a disparar. Já deve ter saído agora. Não sei, depende de que horas é que estão a ver o episódio. Nós já o apresentamos numa feira o ano passado, já este ano, e levantou muita curiosidade, porque não há muitos produtos com efetivamente de massa folhada que se portem desta forma no micro-ondas. E, portanto, mesmo em termos globais, levantou algum sururu, mas nós, para pôr um produto no mercado, achamos que tem que estar nas condições ideais, perfeitas, para que isso ocorra. Portanto, pode demorar tempo, e está a demorar mais tempo do que nós queríamos. Porque nós já mas é agora, vai sair. Mas é agora proximamente que vai... Próximas horas. Que vai disparar. Olha, foi muito interessante esta conversa. Só para terminar, eu queria perceber um bocadinho quais são as ambições que a Nata Pura tem, a BY Foods, na verdade, porque tu criaste uma BY Foods por alguma razão, Foi. Portanto, já devem estar a pensar em queijadas e em bolas de Berlim, ou seja o que for. Já temos. Quais são os planos para os próximos 5, 10 anos? Tudo começou com o pastel de nata, com a nata pura, entretanto fomos desenvolvendo, criamos relações, networking, canais, mercados e, portanto, por força disso, começamos também a ter o interesse de alguns operadores que não tinham fornos em ter um produto que fosse tecnicamente thaw and serve, só descongelar. E então nós começamos a olhar para o mercado, para aquilo que existia em Portugal e pegamos nas queijadas. E então criamos uma marca que é a Capajada, queijada, portanto tiramos aquele que é de quá à portuguesa, porque tornava a coisa mais complicada e no fundo a leitura acaba por dar o mesmo. O primeiro operador em que nós colocamos isso foi nos aviões da TAP. Tivemos durante vários meses, inclusive, a fornecer voos de curto e médio curso da TAP, já com a marca queijada e com o nosso produto. E agora estamos a lançá-lo para mercados asiáticos, onde tem encontrado bastante interesse. Aquilo que a BY Foods faz neste momento é... Mas é esse o vosso foco agora para os próximos anos? Portanto, focar na inovação. Já criaram a máquina, digamos assim, não é? Certo. A distribuição, os embaixadores, todos os parceiros, e agora vão-se virar mais para a inovação própria? Aliás, adquiriram uma patente também para poder fazer... Sim. No fundo é criar vários produtos que possam usar no mesmo canal. Vários produtos, com a experiência adquirida que tivemos, com os contactos que desenvolvemos entretanto, dentro desta área da pastelaria. Mesmo dentro do pastel de nata vai haver, pelo menos da nossa parte, vai haver coisas... Quais são os sabores que já tens pastel de nata? Diz lá. Neste momento nós começamos com 5 logo de arranque, coisas assim mais ou menos aceites, que são obviamente o original, depois o chocolate, frutos vermelhos, e depois metemos 2 porque os asiáticos normalmente gostam bastante, que é maracujá e chá verde. Chá verde deve ser muito bom. As chá verde da China são top. Foram os 5 que começaram, e depois desses 5, todos os outros que nós desenvolvemos entretanto,
foram sabores que vieram a pedido do mercado. Porque nós temos coisas desde caramelo salgado, morango, falar em camarão, morango, caramelo salgado, morango e maçã, até queijo brie, camembert e blue cheese. Engraçado. Porque o que vai acontecendo é que temos clientes que, por exemplo, têm 3 sabores a correr no inverno e depois chega ao verão, tiram 2 e metem 2 novos, e depois vão-nos pedindo coisas e nós vamos tentando desenvolver em função daquilo que nos vão pedindo. Portanto, mesmo dentro do pastel de nata ainda vai haver aí umas coisas novas para nós pensarmos. Há muita coisa para fazer sempre. Muito bem, meu Bilinho. Então vamos aqui ao pastel de nata. Não é o pastel de nata, no nosso caso é uma frigideira. Já estava aqui a baralhar-me com os pastéis de nata. Já sabes, temos aqui na frigideira vários ingredientes que eu vou-te pedir para escolheres um. Eu sei. Lá dentro tens uma pergunta, lês e respondes. Ok. Qualquer um deles. Vamos ver o que é que sai na rifa. Se pudesse enquadrar o teu percurso como empreendedor num dos 4 estilos de natação, qual seria e porquê? Eu colocaria mariposa. Altos e baixos. Altos e baixos. E muito esforço. E muita dedicação. É um estilo bonito, mas para se atingir a perfeição é preciso muito trabalho para se conseguir lá chegar. Portanto, eu sem dúvida que escolhia estilo mariposa. Não hesitaste nem um segundo. Mesmo, foi muito rápido. Portanto, está claro. Olha, Mabilo, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. É muito interessante conhecer a nata. É um prazer estar convosco. Espero que a nata chegue a muitos sítios no mundo e também o gostem. sabor português. Espero que vocês gostem também. Nós vamos provar a seguir, o pessoal não pode provar, mas fica o desafio. Pessoal, olha, obrigado por estarem aí mais uma vez. Já sabem, voltamos para a semana com mais um convidado. Partilhem o Bitoque. Pode ser alguém que ainda não tenha provado natas, pastéis de nata lá fora. Falem com eles. Quem sabe existe uma oportunidade. E até para a semana. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Até para a semana, obrigado. Obrigado.